Olá, boa tarde a todos, começando o Terebi, vamos falar dos animes da semana, boa tarde, como vão vocês? Vamos chegando, eu quero o meu boa tarde. Tô triste que hoje não tem Fujimas Feira, pelo menos tem Kitsune Feira. Não teve capítulo do Chainsaw Man, foi isso? Boa tarde, olá para Gangue Kawaii é da hora. Robotnik, Yo, Léo, o que achou do trailer de Kamen Rider Geats? Vamos começar com esse assunto, então. Deixa eu dar um golinho aqui. Olá, Edson. Como foi uma semana de diálogos semi-interessantes no Overlord? Vamos falar sobre isso, inclusive. Trailer do Geats, né? Deixa eu, inclusive, fazer aqui... Opa, não, tá no lugar certo mesmo. Já tô na imagem errada, inclusive. Deixa eu entrar aqui no nosso Geek Here, porque tem o trailer aqui, né? Devia ter deixado aberto. Aí a gente comenta rapidamente, muito rapidamente, esse negócio aqui. O assunto é que... como é que é? Vai rolar especulação de One Piece? Não vai rolar especulação de One Piece. Faz muito tempo que eu não leio One Piece. O assunto é que Kitsune vai assistir Kamen Rider. Cara, eu já anunciei publicamente, como se fosse importante, né? Que eu vou assistir o Kamen Rider. Apenas e somente porque é um Kamen Rider Kitsune, né? Cadê? Isso aqui é importante, hein? Saiu hoje. Fullmetal Alchemist, volumes 13 a 16, reta final, quer dizer, começo da segunda metade, na verdade, do Fullmetal aí, e flashback de Shival, volume sobre como o Milico é um problema. Então vamos ouvir! Certo? Deixa eu colocar aqui em Tokusatsu. E tem o trailer aqui, né? Eu achei mais ou menos interessante esse trailer. Mais ou menos interessante. Eu acho que vai rolar aí uma espécie de Battle Royale Fortnite do Sword Art Online, né? O Sword Art Online de Fortnite, digamos assim. Ou alguma coisa do tipo. Eu gostei. Me interessa. Eu vou ver de qualquer forma, né? Os capacetes são bonitos, eu quero ver porque eles têm uniformes padrão, né? Uniforme preto. E cada um com o seu próprio capacete. Mas o Geats já tem o uniforme completo. Porque todo mundo tem o mesmo uniforme preto que o do Geats é por cima daquele. Então eu quero ver como é que ficam os outros, né? Kamen Rider Geats. E ele tem um revolvinho, ele tem uma motinha, copiando descaradamente o lendário de moto do Pokémon, certo? Olha os caras com uniforme preto e capacete colorido. Que eu já acho um padrão bonitinho. Eu queria um boneco do Geats, viu? Eu achei o Geats bem bonitão. Motinha vai durar 2 minutos. É porque tem um problema crônico aí no Kamen Rider ultimamente, é que tem muito pouca moto no Kamen Rider, né? Sempre tem a Kamen, sempre tem a máscara. Agora, a moto pra ele raidar, não tem muito, né? Tchau! Henshin! Mas esse uniforme é da hora. Que estiloso! Vixe, Maria! Desire Grand Prix. Aquele era um Kamen Rider chifrudo? Porque tem um Kamen Rider de chifre, né? Kamen Rider bufa, se eu não me engano. Aí, ó a cópia do Pokémon aí. Copiou o Pokémon! Pokémon fez primeiro. Pelo menos o trailer do Pokémon saiu alguns dias antes disso. Um dia antes disso? Não sei. Mas, ó, eles todos com o mesmo uniforme preto com capacete diferente é da hora. Mas aí cada um deles vai ter uma coisa por cima, eu aposto, né? E aí tem aqui, ó. Aqui tá o Kamen Rider. Esse aqui já tá revelado. Ó. Esse mesmo padrão desse cinto, ó. Esse cinto transversal tá aqui. Então todo mundo vai ter uma coisa por cima desse negócio preto. O que é interessante. Essa mina não foi revelada ainda, como vai ficar.
Esse maluco não foi revelado ainda como vai ficar. E aí tem outros personagens. Eu não sei. Não sei se vai ser bom. Eu sei que eu vou tentar ver. O que eu também sei, meus amigos, é que eu conheço o meu padrão com Tokusatsu. O meu padrão com Tokusatsu é, eu vejo 5 episódios, aí eu acabo esquecendo de ver em uma das semanas e eu nunca mais recupero. Foi assim com o Zero One, foi assim com o Ultraman Z. Eu só esqueço. A última série que vi do Kamen Rider foi o Zero One, e dá pra contar nos dedos quantas vezes ele andou de moto na série. Vai ver Black Sun? Eu vou tentar. Porque tem o cara do Ride My Car, né? Ele já é um Rider, veja bem. O Ride My Car. A chance disso ser bom é que ele vai ser ótimo durante 25 episódios e vai cair de qualidade depois. Parece que tá padrão isso aí. Porra, o boneco que você vira de ponta cabeça e ele vira outra forma do Gitz é genial. Aí, ó. É da hora. Então eu tô interessado. Parece puxar coisas de Ryuki, um dos meus favoritos. Estou curioso. Eu sei, até onde eu vi por aí, existe uma inspiração nos Fortnite da vida. Sei lá se não é uma jogada da Toei de vamos fazer isso aí e vamos ver se a gente consegue emplacar uma skin do Kamen Rider no Fortnite. Porque quando tem skin de alguma coisa no Fortnite, explode. Não tem jeito. Vamos ver se a gente consegue emplacar ali uma skinzinha. Sem sacanagem, o Kamen Rider Zio andou de moto por 46 segundos na série no total. Isso é contado? Tipo, 46 segundos foi contado, é isso? Porra, genial. Bom, meus amigos, já estamos aqui, já enrolamos um pouco com coisas que não são anime, mas é muito anime. Então vamos para os animes, de verdade. Eu inverti a ordem, eu vou começar com qualidade, gente. Eu vou começar com o que interessa, eu vou começar com o que todo mundo quer que eu fale. Que é o quê? Lúcifer e o Martelo. O melhor anime do ano! Melhor anime! Então vamos começar com Lúcifer e o Martelo, certo? Um anime cheio de Sakuga. Cheio de Sakuga. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Tava aqui um pouco pra cima, porque tinha um Sakuga que eu vi aqui num GIF, que quando eu vi no episódio, eu achei só maravilhoso. A gente tem que bater palma quando tem, né? Uma cena que é tipo uma animação impressionante. Poxa vida. Tava por aqui, tava pra cima. Aqui, ó! Olha só. Pô, olha essa animação desse cachorro andando. É qualidade demais, mano. É qualidade demais. Olha só. Bom demais. Muito forte. Tem muito valor. Tem muito valor, ok? Mas vamos lá. Vamos falar. Doguinho é show, bicho. Doguinho é show. Este episódio foi o episódio em que Rangetsu Shinonomi vira o Kamina do Lúcifer e o Martelo. Não tem jeito. Eu vi algumas reações, inclusive aí no Twitter e tal, e pessoas tristes, emocionadas, de verdade, assim, sinceramente, com, né, a partida do Rangetsu Shinonomi. Obviamente, no mangá é um pouco melhor. Eu achei que ele ia aparecer por mais episódios. Talvez a gente precisasse do Rangetsu um pouquinho mais pra morte dele funcionar um pouquinho melhor. Porque é o momento em que o cara morre, né? E o cara é um personagem muito carismático. O Rangetsu é um cara muito carismático. Então, se a gente tivesse ficado um pouquinho mais com ele, seria mais interessante. Mas é muito legal como esse momento já vai preparando uma série de coisas, né? E a adaptação do anime martelou, a piada que nunca vai perder a graça, martelou um bagulho, martelou a morte dele muito mais forte do que o mangá. Tipo, ele vai dando os red flags muito na cara, assim. E ele já começa, né, com um flashback dele com o cachorro. Com o cachorro dele, o Noko. Não esse cachorro aqui. Esse é o Ludo.
O cachorro dele mesmo, que tem o Noko. Que tem toda a história de ele... de o Noko ter sido um herói e ele não ter sido um herói e tudo mais. E vários diálogos onde o Yuri fala pra ele, é que eu sei que você não é do tipo de se sacrificar pelos outros, né? Fala, não, eu não vou me sacrificar por você, eu quero treinar pra você não morrer, né? Então, a ideia de morte é muito repetida nesse episódio. Inclusive com a Samidare. Porque ele começa, depois do flashback do Noko, tem todo um rolo ali da Hisami ligar pro Yuri e falar: sai com a Samidare, sai de casa com ela. Porque eles vão preparar a festa de aniversário dela. Então começa com aniversário, que é tipo uma celebração de nascimento, né? Uma celebração de vida. Então é um bagulho que começa com ela sendo rodeada de amor e depois ficando melancólica nessa cena e falando: eu não vou viver. Eu sei que eu não vou, meus dias estão contados, então eu vou destruir a Terra toda pra ela ir comigo. Aquelas ideias que eu falei no meu podcast sobre o Lúcifer e o Martelo. Ela é uma personagem que, digamos que as ideias de destruição são muito fáceis pra ela, porque ela não acha que tem futuro. Então pra que ela vai pensar em preservar qualquer coisa? Pra que ela vai pensar em proteger a Terra se ela não vai viver na Terra? Então essas ideias de destruição são muito naturais pra ela, né? Então ela fala, ela dá a motivação completa dela, que eu não vou conseguir desfrutar da Terra depois de destruir o martelo, então eu vou destruir o martelo e fazer a Terra morrer comigo. Então, a ideia não só é um momento de caracterização dela, como é um começo da construção da ideia de morte. E esse é um episódio que foi muito coeso narrativamente, dentro do máximo de qualidade que a gente pode esperar desse anime, de martelar a ideia de morte. Ele começa com morte, fala de morte várias vezes ao longo dele e termina com morte. Então é muito forte esse negócio da morte nesse episódio. Tem alguns momentos... Vamos lá. Coitada, tá depressa. É isso aí. Ela tá depressa. Eu não acreditei quando o Rangetsu morreu no mangá. Fiquei meio sem entender. Inclusive, tá aí uma coisa que eu acho interessante. Das pouquíssimas coisas que esse anime faz melhor do que o mangá. Pouquíssimas. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito positiva do anime é que tem menos calcinha, né? O mangá tem bastante calcinha da Samidare. Esse anime tem menos calcinha. Ele toma uma decisão que eu não entendi muito bem. Ele aumenta a idade do Yuri em 2 anos. Não sei por que aumentou a idade do Yuri em 2 anos. E aí fica mais esquisito ele ter 20 anos apaixonadinho pela menina de 16. No mangá ele tem 18, apaixonadinho pela menina de 16. Já não é a melhor das coisas, mas pelo menos é uma diferença um pouco menor de idade. Em compensação, tem menos calcinha, tem 0 calcinha, eu acho, mostrando no anime. As personagens estão sem calcinha, meu Deus! Então, se é pro moleque ficar apaixonadinho por ela, pelo menos não sexualizar ela faz com que a paixão dele seja mais platônica. Seja mais uma admiração distante do que uma sexualização de uma menina menor de idade por um cara que já tem 20 anos, sabe? Então, pelo menos uma coisa mais ou menos compensa a outra, sabe? Só se for isso, né? Porque ele bebe. Pode ser. O personagem teve dois o quê? 2 calcinhas? É isso? Mas eu acho que não teve calcinha nenhuma dela. Eu não me lembro. Eu não contei uma coisa pra vocês, porque a do Brasil tá demorando pra colocar aquela imagem onde eles falam o elenco todo. E aí eu não sabia se eu podia contar ou não. Eu tô traduzindo a dublagem, ok? Eu faço o texto da tradução. Ele vem da Crunchyroll, então ele vem necessariamente em inglês. Porque a Crunchyroll quer que você traduza o texto deles. Então eu pego o texto da dublagem, o script da tradução americana,
junto com a legenda brasileira, e eu faço. E aí eu bato 3 frentes, assim. Eu pego o mangá da JBC, né? Eu trabalhei no mangá da JBC, eu estava com o da. Eu tava com o tradutor, né? O brasileiro, e o tradutor brasileiro teve contato com o autor, com o Satoshi Mizukami, falou com o Satoshi Mizukami pra fazer esse texto. Então eu confio bastante na precisão do texto da JBC. E aí eu pego todas essas 3 fontes e eu faço a tradução do... Traduzir a tradução, porra, Crunchyroll. Mas é a ordem da Crunchyroll, o texto vem deles. Esse é o texto que você tem que trabalhar. Não é a do Brasil, é a Crunchyroll gringa, não é nem a brasileira. Isso vem de lá, ok? Então eu tô traduzindo, eu espero alguma hora pegar um papel, mas eu não vou ficar cobrando nada, eu tô só fazendo o meu trabalho ali. Tá falando que teve uma dela e uma da irmã. Eu realmente não lembro. Mas eu tenho que assistir esse episódio várias e várias vezes, né, pra fazer a tradução. Então, essa é a minha maneira de assistir Lúcifer e o Martelo. Transformar em trabalho. E eu levantei a mão, falei, eu quero traduzir esse negócio aí. Não tem jeito, isso aí não é a Crunchyroll brasileira, não é a do Brasil, não é nada disso. Os caras chegam e falam, esse é o bagulho. É com base nisto aqui. E aí o pouquíssimo conhecimento de japonês me ajuda bastante, né? Tipo, peraí, ele falou tal coisa aqui, esse texto americano tá mais ou menos assim, bate uma coisa com a outra, com o mangá, com a legenda, pá, e eu consigo chegar num resultado decente ali. Mais maneiro, Kitsune. O homem do Lúcifer e o Martelo. Não, tô aí pra isso. Eu queria estar envolvido em Lúcifer e o Martelo de alguma forma, né? Então, essa é a minha maneira, por enquanto, de estar envolvido. Mas, enfim, então eu tô olhando para esse anime bastante, assim, de perto. Eu não consigo... Teve calcinha da professora, acho que não mostra. Então, não mostra. Teve a cena onde ele levanta a saia, mas não mostra. E eu não lembro da calcinha da Semidare. Não lembro. Sinceramente, não lembro. Mas, enfim. Vamos lá. Eu tava falando que teve uma coisa que eu achei melhor nesse episódio do que no original. Ah, sim! Ah, a cena dela entrando no banheiro. Tá, mostra ela de costas. Enfim. Pelo menos é breve. Eu queria estar envolvido com Lúcifer de qualquer maneira. Exatamente. Um pequeno momento absolutamente nada a ver aqui, que eu lembro até hoje. Um dos meus primeiros empregos foi em telemarketing. E o login pra você entrar no usuário do sistema pra você fazer o atendimento eram as suas iniciais. Eu sou Leonardo Camargo Ferreira Rocha. LCFR. Aí eu tava com um cara do meu lado, um maluco lá que fez o treinamento comigo. Aí me deram um papelzinho, LCFR, eu nunca tinha pensado nisso. Aí o cara olhou, caralho, LCFR, Lúcifer, que foda! Aí eu, porra, da hora. Então tá aí, eu sou o LCFR. Foda-se, sinceramente, mas enfim. Sabe uma coisa que é... LKFR. Uma coisa que eu achei que ficou ligeiramente melhor no anime do que no mangá é que no momento que o Hangetsu toma o socão, eu acho que o anime ficou mais claro que foi forte. O mangá, eu acho que deixa um pouquinho ambíguo. E eu lembro da primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, caramba, ele morreu por causa disso? O anime ficou ligeiramente mais claro que foi, tipo, muito forte e ele meio que explodiu por dentro quando tomou um socão, assim. Então, tem isso. Eu fico olhando esse anime e eu fico imaginando... Hoje saiu a notícia na... Vou até colocar aqui no nosso coiso, no Geek Here, porque saiu uma notícia do Dungeon Meshi, né? Que eu já ouvi falar muito bem do Dungeon Meshi, é o Delicious in Dungeon, que vai ter um anime do Trigger. O Trigger até já tinha feito uma animaçãozinha dele, né? Isso aqui é uma propaganda do lançamento do volume 8. E eles fizeram 30 segundos de animação desse bagulho já, 2019. E ficou bem legal. Tá com uma qualidade horrível agora, né? Deixa eu colocar em 700. E aí eu fiquei olhando pra isso e falei, caramba, né?
E aquele anime do Lúcifer e o Martelo do Trigger? Já pensou? Porque tem várias cenas que eu sinto que não precisava estar super bem animado, mas precisava de um toquezinho a mais de direção, sabe? De cortar no momento certo. Vou colocar aqui. Cortar no momento certo, sabe? Ou certas mínimas coisinhas. A cena em que a Samidare chega voando e dá o socão que vence o boneco de barro é uma cena que tá quase boa. Sabe? Ela tá quase do jeito que tinha que tá. Mas com uma direção um pouquinho melhor, ia tá perfeita. O momento que ele tá fazendo o flashback dele, eu adoro o flashback dele. Quando ele fala que o pai dele fala que ele tem que se espelhar no herói de Tokusatsu Araraman. E aí ele pergunta, papai, como eu consigo voar que nem o Araraman? Aí o pai dele não sabia responder e fala, treina bastante. Aí tem o texto, meu pai era burro. E é muito bom. É muito bom. Meu pai era burro. Aquela cena com uma ediçãozinha um pouquinho mais refinada. Tipo, corte seco, cara do Rangetsu. Meu pai era burro. Corta de novo pra ficar bem seco, assim. Porque o humor do Lúcifer e o Martelo é um humor seco. Então o humor de cortes rápidos, corte bem chapado na cara dele. Meu pai era burro. Ia ficar muito mais engraçado. Pelo menos já é engraçado, né? Não anunciaram diretor, só estúdio. Não tem mais nenhuma informação do negócio. Só tem a informação de que vai existir. Então não é isso que me incomoda, apesar de me incomodar. Mesmo que seja o melhor anime do ano, hein? Melhor anime do ano. É que falta um pouquinho de esmero na edição, na montagem, no corte no momento certo, sabe? Mas, se falta isso, pelo menos eu tô vendo um esforço do roteiro de fazer com que cada episódio tenha uma temática e feche. Tipo, esse é o episódio sobre morte. É o episódio sobre como o cara, ele, o pai da Samidare, o Rangetsu, eles são adultos que falam muito sobre ser adulto e... Só que não tem como você pensar em ser adulto se você tá destinado a morrer e martelar a ideia de morte várias vezes pra você sentir a morte e tudo mais. Eu gosto, por exemplo, de quando ele morre e tem o socão da Samidare e só corta pra Hisami olhando pra montanha e tudo desabando e o áudio do jornal. Eu achei bem sutil, assim. Achei bem interessante. Então, só falta um toquezinho. Aqui, ó. Um ajuste fino e a gente podia ter um anime ainda melhor. Ainda melhor. Veja bem. Se faltasse um pouquinho, estaria bom. Melhor anime até Chainsaw Man chegar. Chainsaw Man vai ter que trabalhar ali pra chegar no nível. Bleach nem se fala. Fale mais 10 minutos de Lúcifer e vamos chegar na verdade que não deve ser dita sobre a animação no geral. Não! Acabou! Esse é o episódio. O episódio foi perfeito. Não é um 10-10, é um 9-10, infelizmente. Eu concedo que ele é um 9-10. Eu concedo. Melhor anime depois de Rent a Girlfriend. Aí vamos com calma. Vamos com calma, ok? Melhor anime do ano! Vamos lá então mudar de anime? Vamos falar de Licoreco. Deixa eu mudar aqui pro Licoreco. Licoreco foi muito curioso essa semana, viu? Caramba, né? Vai tomar no cu. Dá uma olhada nisso. Olha essa iluminação. Olha essa iluminação. Os primeiros instantes desse episódio me deixaram já impressionado. Porque é muito bonito, cara. É muito bonito.
É sempre muito bem feito. Não sei quanto tempo eles vão sustentar nessa qualidade de animação, mas é muito bem feito. Apesar que já tá na metade e não caiu ainda, né? Então, bom sinal. Não decaiu em nada, em nada. Não teve um episódio que você olhou e falou, esse aqui tá meio zoado, hein? Teve nada. É um bagulho impressionante. Deixa eu só dar a minha revisada aqui nos acontecimentos desse episódio, certo? Caramba, isso aqui, né? É porque os caras só colocaram uma imagem. Porque isso aqui é ela tirando foto da menininha hacker, né? Então, a primeira imagem da vinhetinha de propaganda é a menininha hacker deitada no chão. É muito fetiche, né, bicho? Puta que pariu. Enfim, vamos lá. Vamos para essa... Vou até deixar aqui, porque o meu ponto inicial tá aqui, ó. O que foi esse episódio, meus amigos? O que foi esse episódio? Esse episódio foi o seguinte. O maluco... O Coronga, ele quer, basicamente, o Coringa bateu na minha menina. Nem Evangelho era 10-10 todo episódio. Mesmo não sendo 10-10 todo episódio, ele era 10-10 todo episódio. Veja bem. Mas o Coronga, o que ele quer? O Coronga não tá nem aí pras meninas, não tá nem aí pra licorice, nem porra nenhuma. O que o Coronga quer é que ele fez um ataque terrorista e ninguém falou que ele fez um ataque terrorista. Ele olhou e falou, ei! Meu bagulho. Não foi acidente de trem. Foi um ataque terrorista. Minha obra de arte. Irmão. E aí ele quer ser reconhecido pela obra de arte dele. Então ele... fez a parceria com o Robota, um outro hacker, pra ver se ele consegue mais informações e ver se ele consegue acessar a agência e tudo mais. Enquanto que o Robota quer é um... É aqui? É aqui, isso. O que o Robota quer é atacar as minas. E ele tá tentando, tanto é que na verdade o Robota tá contratado pelo cara loiro que tem relação com a mulher. Com a moça aí, a Chisato, né? E a gente terminou o episódio passado com os caras atacando as licorice. E assim, atacando, matando. Eles mataram algumas licorice. Então o cara tá fazendo a limpa, né? Achei que a Chisato ia apanhar muito mais pelo alvoroço no Twitter. Nem vi que teve um alvoroço no Twitter. É que pro que a gente conhece da Chisato, que é tipo o Exterminador do Futuro, é o Neo, né? Desviando de bala. Tem uma nesse episódio, eu sempre acho muito foda quando ela desvia de bala, porque ela tá lá com a arma dela, faz assim, só faz um, opa. A bala tá aqui, opa, passou aqui. Não é um, uou! É só um, opa, né? É da hora, cara. Só o Fat Family aqui, ó. E aí, qualquer vez que ela apanha, ela apanhou demais, né? Porque é muito mais do que a média dela. Mas, enfim. Os caras tão atacando... O Twitter é um alvoroço. Os caras tão atacando a agência e... matando, apagando as agentes, as meninas. E a Takina chega e fala, não, porra, ameaça, fudeu, morte, estão caçando nós, E aí ela vai pra... Como é que eu posso dizer? Se entrincheirar com a Chisato. Porém, isso aqui é Licorice Recoil. E mesmo que seja uma caçada, uma queima de arquivo, o cara tá eliminando todas as pessoas dessa agência. Episódio passado ele chegou, pegou a mina no canto ali, em volta dela com 5 caras, tá. Sabe? Execução a sangue frio, a queima-roupa. Mesmo assim, o episódio é muito leve, muito gostosinho, é basicamente o slice of life dela sendo colegas de quarto.
Cara, é um bagulho impressionante o que o Licorice Recoil consegue fazer. A essa altura, eu só posso bater palma. Porque, mesmo que não faça sentido, você tem que admirar a habilidade da direção desse negócio, aliada ao design de personagem, à incrível qualidade de animação, de cortar toda a tensão, porque ele não quer tanta atenção assim. É cute girls with guns. É isso que eu quero fazer. Eu quero que você goste dessas meninas. Ele é Shikimori-san, só que bizarramente bom no que faz. Assustadoramente bom no que faz. Porque o Shikimori-san, ele precisava de um pouco de conflito pra ficar interessante. Ele cortava o conflito e aí ele ficava com nada, né? Esse é o meu ponto principal, era esse no Shikimori-san. Ele não tinha nada, se ele tivesse conflito, ele teria alguma coisa, ele não tem o conflito e aí a gente fica com absolutamente nada. Isso é 20 minutos de coisa nenhuma. Isto aqui, o Licorice Recoil, ele corta a tensão e ele te dá 500 milhões de coisas. Tirando o que faria todo sentido que ele te desse. Que é, essas minas tinham que estar apavoradas. Elas tinham que estar investigando o bagulho, sabe? Tinha que estar indo atrás da informação. Tinha que estar fazendo uma operação de guerra. Pra, tipo, os caras estão atacando a gente vai ficar nesse bunker aqui e vai ficar, sabe? Vamos fazer turnos. Eu fico atrás da porta e depois você fica atrás da porta. Mas não tipo, ai que legal, vamos dividir as nossas tarefas de casa. Ah, eu ganhei todos os meus Jokenpô. Yay! É muito legal morar com você, Takina! Como pode, cara? Como pode? E funciona! Eu fico indignado e admirado ao mesmo tempo. É assustador. É bizarro. Como o bagulho dá certo, cara. Como esse bagulho dá certo? Eu não sei. É só o fato de que é muito bem dirigido. É muito bem dirigido. E também o fato de que ele sabe muito bem qual é o público dele. Ele sabe muito bem que o público quer essas meninas bonitinhas com arma. Então, de vez em quando, ele deixa as meninas com arma. Então, quando tem a cena de arma, porra, louco. Esse episódio teve algumas das melhores cenas de ação desse anime. Teve a Chisato apanhando, o que sempre deixa as coisas mais interessantes, porque, né, um pouquinho de fraqueza, né? Teve o cara descendo com o carro e atirando nela, e ela desviando, e depois atirando nos malucos. Porra, essa cena do carro descendo lá, da vanzinha dos caras descendo, é maravilhosa demais. Maravilhosa demais. É um Keion com armas, então é literalmente o Keion com armas. Literalmente. Num nível que eu posso colocar uma cena aqui pra você e vai parecer que você tá vendo Keion. Ou, no máximo, eu não sei se tem alguma coisa do Kyoto Animation que seja de trabalho, sabe? Mas olha isso aqui. Se você olhar essa cena, você acha que essa é uma cena sobre agentes secretas sendo caçadas por um assassino terrorista? Que elas são pivot working, não é do Kyoto Animation. São agentes secretas que são pivôs de uma conspiração que manipula informação e engana toda a população de Tóquio. É Tóquio? Acho que é Tóquio. Não! São só as menininhas. Ela tá querendo comer melancia, cara. Olha que bonitinho! Aqui, ó. E aí depois ela come. Não, esse aqui não, cara, não. Eu quero isso aqui. É isso que eu queria. Olha esse ângulo aqui, ó, que bonitinho. E ela tá com melancia. E a outra tá olhando e fala, ah, para de comer minha melancia! Sabe? É doido. James Bond Kawaii. Kobayashi tem um pouco de trabalho. Miss Kobayashi Maid Dragon, né? No máximo. Você não odiava o design de Keion?
Não sei se eu cheguei a dizer que eu odiava o design de K-On! Eu não gosto de K-On! K-On! Eu não gosto. Mas tá, ó. Vamos lá, tempos mudam. Eu não gostava de K-On! 11 anos atrás. Eu já mudei completamente a maneira como eu vejo as coisas, sinceramente. Existe uma possibilidade muito grande de eu reassistir K-On! Hoje e ver todas as qualidades dele. Assim como o Haruhi Suzumiya. Eu tenho muita curiosidade de reassistir Haruhi Suzumiya. Porque eu achei Haruhi Suzumiya um horror. Tem um vídeo. Deixa eu fazer um enorme desvio aqui. Enorme desvio. Que é um vídeo de um canal. Qual é o canal? Opa! YouTube Infinite 8 Haruhi. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu mostro pra vocês. Endless 8. Endless, não é Infinite. Aqui, ó. Não sei se vocês conhecem o canal da Red Bard. Devem conhecer. O canal da Red Bard. O canal da Red Bard é da hora, certo? O último vídeo que ela lançou foi esse aqui, ó. Como o Endless 8 se tornou um dos arcos mais odiados da história dos animes. Então, é uma história de como o Endless 8 foi lançado. E toda a história do lançamento do Endless 8... Vou colocar o link pra vocês aqui. É meio genial, assim. Genial. Dentro da sua trollagem, é genial. Você vai virar o Harususomi na ordem em que foi exibido ou na ordem cronológica. E todos os episódios iguais. Ah, tá. Então, 11 anos atrás eu compartilhava meme de o Moe está matando o anime. Eu era esses cara. Gente, pelo amor de Deus. Minha cabeça é completamente outra. Tem muito cabelo a menos, inclusive, na cabeça. Eu sou uma pessoa diferente. É genial o histórico do Endless 8, a maneira como ele foi lançado. E a ideia de fazer você sentir o horror de ficar preso naquele negócio por vários e vários e vários dias é muito interessante. Não sei se precisava de 8 episódios, mas é muito interessante. Não era algumas coisinhas que mudava, era todo um episódio diferente da mesma história. Então, eu não sei se era diferente, viu? Eu acho que era realmente apenas umas coisinhas. Sabe? Mas enfim, eu acho que se eu assistisse K-On! Hoje, eu veria qualidades. E se eu assistisse Haruhi Suzumiya hoje, eu veria qualidades. Não sei se eu ia gostar, mas pensando retroativamente, o que tem de tão significativamente pior de K-On! Em relação a Yuru Camp? E eu tava vendo Yuru Camp e tava achando legal pra caralho. Sabe? Mas então, eu não acho o design do Kyoto Animation ruim, não. Eu gosto pra caramba de Hibiki Euphonium. E é um design Kyoto Animation, por excelência. Sabe? Não é que eu tenho que adorar todas as coisas que o Kyoto Animation já lançou. Violet Evergarden é uma porcaria. Mas. E é tipo o bagulho mais bonito que eles já fizeram. Talvez. Mas o design padrão do Kyoto Animation é da hora. É melhor do que o design padrão da A1 Pictures, por exemplo. Aquele design Sword Art Online que eles vão copiando infinitamente em todos os outros animes possíveis. Eu prefiro o design Kyoto Animation do que o design A1 Pictures. Sabe? Vai ter terceira temporada do Hibiki Euphonium? Porra, tomara. Mas enfim, o que eu tava falando sobre esse negócio aqui? Tá, vamos lá. Eu esqueci completamente o que eu tava falando do Licorice Recoil.
Continuação do filme. Eu não vi o filme, eu preciso ver o filme. Enfim, esse episódio é um episódio muito interessante na maneira como ele conduz essa história. Porque a conspiração está lá e ele vai continuar alimentando essa conspiração, mas eu quero ver até quando que ele vai alimentar essa conspiração em segundo plano e não em primeiro plano. Porque até o momento ela é segundo plano. Sabe? Ela é a coisa que é 1/3 do anime. Os outros 2/3 são essas meninas bonitinhas sendo bonitinhas. Sabe? O grande bagulho que tá conduzindo essa história é mais a amizade da Chisato e da Takina do que qualquer outra coisa. Tipo, o momento bonitinho da Takina vencendo ela no Jokenpô, por exemplo, é mais importante para o público que esse anime quer atingir do que a conspiração. Deixa eu só diminuir a temperatura desse negócio, porque tá 29 graus, bicho. Como assim? Eu sei que hoje o dia tá meio friozinho, mas, pô... Boa. Certo. Você acha que matam uma das meninas? Eu duvido. Duvido! Posso estar errado, já tive errado em muitas coisas. Muitas coisas, como, por exemplo, a época que eu falava que o Moe estava acabando com os animes. Posso estar... Eu erro bastante, mas eu duvido! Duvido que mata alguma dessas meninas. Talvez o arco final tenha a ver com o negócio do coração dela e a Chisato quase morra. E ela salva a Chisato no último momento. Mas eu duvido que alguém morra. Ainda tem público pra Moe? Achei que tinha diminuído comparado à época do Lucky Star. A gente só parou de usar a palavra desse jeito. Mas é lógico que tem público pra Moe. Cara, o negócio das waifus. A gente não tava brincando aqui nas lives sobre a grande guerra das waifus? A grande guerra das waifus é Moe. É basicamente um anime Moe. Esse anime é um anime Moe por excelência. O Shikimori-san é um anime Moe. O Darling in the Franxx não, cacete. Também, de certa forma. Mas o My Dress Up Darling é um anime Moe. A gente só não usa o termo do mesmo jeito que antes. Caiu em desuso a terminologia. E o debate não é mais tão importante assim, sabe? E é isso. Talvez a gente não tenha mais animes com design tipo o Lucky Star. Porque o Lucky Star é aquele moe que não é... As meninas não são... Lucky Star é Kyoto Animation. Mas não usa exatamente o design Kyoto Animation. Que é aquele design mais anatomicamente correto e belo. O Lucky Star é um pouco mais caricato. E a menininha é um pouco mais caricata. Então ele é mais próximo, por exemplo, de um Digisharat. Então a gente não tem mais tanto anime que tem essa cara Lucky Star Digisharat. Sabe? Talvez os últimos desses tenham sido Madoka. Talvez. E resquícios disso estejam naquele anime pós-apocalíptico. Sabe aquele anime pós-apocalíptico de umas menininhas que tem uns tanques? Eu esqueci o nome disso. E o Made in Abyss, por exemplo. Talvez. Talvez. Mas eu preciso do nome daquele anime, gente. Senão eu vou ficar maluco. Coloquem no chat aí. Vocês sabem o que eu tô falando. Mas Girls und Panzer não. Girls Last Tour. Exatamente. Nossa, Girls und Panzer. Girls und Panzer. Eu tinha esquecido que existia isso. Mas o que mais tem, junto com o Isekai, é porque hoje também o grande problema são os Isekais, né? O que mais tem é anime de meninas num clube fazendo uma coisa muito específica. Sabe? Tem o Yuru Camp, teve o Super Cub, que é o anime das meninas com moto. O anime das meninas fazendo pão na escola. Tem um monte disso. Isso
essencialmente moer, sabe? Teve de argila, olha aí, ó. Fora que... Anime de idol, né, cara? Porra. Anime de idol. Pelo amor de Deus. Enfim. Esse episódio é aquilo. Voltando a Licorice Recoil. Licorice Recoil é muito difícil de avaliar, porque tem várias coisas nele que me incomodam num nível sociológico e no nível de conceito. Sabe, tipo, por que fazer esse anime desse jeito? Eu ainda não consigo me acostumar. Ele nunca vai deixar de me incomodar nesse sentido. Por outro lado, ele é simplesmente perfeito em tudo que ele quer fazer. É bizarramente eficiente em tudo que ele quer fazer. Sabe? Então é isso. É um anime muito bom. Ele é um ótimo anime. Eu não consigo... Eu gosto desse anime. Isso é uma outra história. Mas é um anime excelente. Excelente. Top qualidade. Top tier. Sabe? Não tem jeito. Eu quiser criticar alguma coisa, é só criticar na base do conceito de por que estão fazendo esse negócio desse jeito. Sabe? No máximo. Ô, meu caralho de asa. Isso. E é isso, cara. É isso. Muito bem. Agora vamos passar para outro anime desta temporada. É muito capaz ele ganhar esse negócio do Anitrends mesmo. Muito capaz. Cara, o Girls Last Tour parece que é muito da hora, né? É o tipo de coisa que eu acho que eu ia gostar muito. Mas sabe, às vezes tem coisas que eu olho de fora e penso, cara, tem muita cara de que eu gostaria desse negócio. E aí eu vou ver, assistir, ler, sei lá, e não gosto tanto. Eu não gostei do primeiro volume daquele das pedras. Sabe, o Steven Universo dos mangás? Esqueci o nome agora. Ah, meu Deus. Land of the Lustrous. Hoseki no Kuni. Isso. Eu não gostei. Não gostei. Eu li o primeiro volume, sabe? Eu deixei pra lá, não tô com vontade de ler o resto, não. E eu tinha certeza que eu ia gostar. Certeza. Eu falei, caralho, esse negócio é muito a minha cara, vendo de fora. E eu não clicou comigo. O Girls Last Tour é um que talvez eu tenha esse receio, assim, mas ele tem muito a cara de que eu ia curtir. Tem muito a cara de que muita coisa pode ser retirada dali, sabe? Mas enfim. O anime é um dos melhores animes de todos os tempos. Qual? Hoseki no Kuni? Ou Girls Last Tour? Eu li o primeiro volume de Hoseki no Kuni e eu não entendi uma bendita palavra. Ai. Last Tour é mais reflexivo. Acho que tem que ver sem muitas interferências. Ah, pode ser isso aí. Vamos lá, vamos para Overlord, meus amigos. Overlord. Mais uma semana de coisas semi-interessantes semi-acontecendo. Que Overlord é isso, né? Overlord a gente tem que... Tem que ter certa paciência, né? A gente tá no que eu suponho que seja a metade dessa temporada. Porque toda a temporada de Overlord teve 13 episódios, né? Então, ele... Com quase total certeza ele vai ter 13, então a gente tá basicamente na metade. Ele tá construindo coisas pro futuro, então ele fez a aliança com os anões, certo? Certo, ele fez a aliança com os anões. Doses homeopáticas de plot. Ele continua daquele jeito que eu falei na semana passada, que é um mix muito bizarro de muito lento e muito apressado ao mesmo tempo. Porque assim,
Ele fez na semana passada, como eu falei pra vocês, a aliança com aquele maluco, é Gondo, não é isso? Eu pensei que ela inclusive teria importância, ela não teve. Ele só fez a parceria com esse cara. Que é esse maluco aqui, inclusive, né? Deixa eu mostrar aqui. É esse mano aqui, em primeiro plano. Ele fez aliança com esse maluco. E ele fez. Aí depois ele chegou lá pra fazer a aliança com os anões. O fato de ele ter feito a parceria com esse cara não foi mencionado para o Conselho dos Anões. Então tanto faz, né? Tanto faz. E aí ele foi lá e falou com os anões. E foi muito estranho. Porque o que aconteceu? Ele chegou nos caras, certo? Eles estavam sendo atacados por aqueles lobos. Inclusive, design horroroso desses lobos, né? Não sei se é só comigo, mas é um design tão sem graça. Eu acho muito sem graça. O rosto deles, assim. Sei lá. Rosto meio inchadão. Parece que ele tem uma lógica de uma cabeça de tubarão, mas é um cachorro. Sei lá. É sem graça. Esses Quigoa. O Gondo reuniu os outros ferreiros, os outros forjadores de runas, né? O máximo que ele fez. Enfim. Aí os caras estavam sendo atacados pelos lobos. E aí ele chega com a comitiva dele e fala: "Oh, eu posso ajudar." E aí os caras: "Ah, não sei não." Por outro lado, tá complicado. Vem. E aí ele vence. Óbvio. E aí ele chega com o conselho. E ele tem uma com a Goa, isso. Ele tem uma conversa que eu tenho quase certeza. Cadê é o vassalo, né? Cadê o meu consultor oficial de Overlord aí? Se eu não me engano, o nick dele era Vassalo alguma coisa. Vassalo número. Vassalo 13. Não sei. Mas eu preciso de você! Cara, eu tenho quase certeza, chutando aqui com certa assertividade, que Vassalo 7, isso, falta ele tá aqui. Que o diálogo dele com os anões nas light novels, Vassalo 13 sou eu, deve ser enorme. Ah, ele não deve estar assistindo hoje, ó. Se o arroba dele não tá aparecendo, ele não deve estar assistindo hoje. Porra! Poxa, Vassalo. Precisava de você hoje, cara. Puxa vida. Mas enfim. Na novel, deve ter sido um capítulo inteiro pra ele convencer os caras. E ele falha, os caras rebatem, o cara fala, os caras rebatem. Deve ter sido um puta diálogo. Puta diálogo gigante, sabe? No anime, ele chega e fala: "Ah, eu quero isso, isso e aquilo, eu posso dar isso aqui." Não sei não. Por outro lado, e é isso, sabe? É meio fácil demais, né? Todo o NGC do medo deles é dito durante, não depois. NGC... negócio, tá, ok. Desculpa, eu sou velho, gente. Não sei essas gírias da internet. Fico confuso. É você! Senhor Vassalo 7, boa tarde. Por favor, eu estava falando de você agora, porque você é o meu consultor de Overlord. Eu acredito que seja você. Acredito que seja você, o cara que leu as novels. Ainz falando com o Conselho dos Anões. Se você assistiu o episódio hoje, talvez você estava assistindo agora, inclusive, né? Se você assistiu o episódio hoje, você deve ter visto que é um diálogo muito rápido. Quando ele chega no portão, os caras aceitam a ajuda dele muito rápido, aí ele vai falar com o conselho e ele tem uma conversa que é tipo muito simples. Ele meio que apresenta o que ele quer, os anões ficam mais ou menos receosos, mas aceitam com muita facilidade. Isso é tipo 1/3 do episódio só. É mais, né? Na novel é mais complexo do que isso, não é?
Porque realmente parece um daqueles bagulho que você falou. De eles dão uma simplificada, porque se já é complicado a gente ficar vendo só diálogo de plano contra plano, eles dão uma diminuída e aí dão uma simplificada por baixo ali. Uma nivelada por baixo na qualidade dos diálogos. É o caso, não é? Tenho quase certeza. Vou dar um tempo de você responder que eu preciso tomar exatamente isso. Depois que você falou, cara, deu pra sentir. Deu pra sentir nessas cenas. Tipo, essa daqui, ó. Essa daqui é uma cena que eles deram uma simplificada. Dito e feito. Então ele tá eternamente nesse bizarro, assim, nesse momento bizarro de tem momentos que você precisava que fossem um pouquinho mais esticados, ao mesmo tempo que você precisava que a trama estivesse andando um pouco mais. Porque eu não saquei ainda, na provável metade da temporada, qual é a trama. Tá, foi o Kenji Gami que mandou o e-mail dos diálogos. Muito obrigado. Que o Vassalo fala mais disso nas lives. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, tem o dobro do tamanho, você colocou ali no mínimo, né? Você colocou ali no chat. Muito obrigado. Então eu tenho 2 consultores de Overlord aqui, o Kenji e o Vassalo 7. O Vassalo 7, inclusive, é do reino do Jirkniv, né? Suponho. Será que isso é um problema de direção e da adaptação do anime? Não. Eu não sei se é um problema de direção. Eu acho que é um problema de roteiro. Adaptação do texto da novel. O problema da direção é não deixar isso interessante. É não fazer um ângulo de câmera, um bagulho que crie tensão. Dá pra você criar tensão pro diálogo. Dá pra você criar sentido só na maneira como você enquadra diálogo. E a direção do Overlord vai sempre no simples. Vai sempre no simples. E aí, isso aliado à adaptação do texto da novel, suponho, com informações de segunda mão da minha consultoria particular aqui, a adaptação do texto da novel simplifica certas coisas, e aí o resultado é que a gente tem um bagulho que é sempre, tipo, 60% do que podia ser. Sabe? Ele tá sempre ali. Acho. Feeling. Pessoal. Meu. Certo? Ok. Como eu tava dizendo, eu acho... Eu não tô conseguindo entender ainda qual é a master trama dessa temporada. Essa temporada, suponho que esteja na metade, como eu falei, né? Toda a temporada do Overlord teve 13 episódios. A gente tá no 6, então essa é tipo a metade. A gente teve uns primeiros episódios meio de preparação. Teve um bagulho que só soltou ali no começo da Albedo com o cara que tá tentando usar a Albedo pra recuperar o... Lembra disso? O status da família dele ficou pra lá. Aí teve o negócio da teocracia e o Império... Qual é o nome desse império? Império Baharut? Eu esqueci agora. Império Cthulhu. Nyarlathotep, eu não sei o nome. O Império do Loirinho lá, do Gilgamesh genérico. E aí ficou lá. Nisso tem o negócio da aventura. Da Guilda dos Aventureiros. Certo? Então, pode colocar o spoiler aí. Eu não me importo. Não sei se o pessoal do chat se importa com o spoiler da sua intuição. Até porque é intuição, né? Ó, a grande trama dessa temporada só vai começar daqui a 2 episódios. Esse Arco dos Anões é uma história fechada. Então tem esse negócio da exploração dos aventureiros. E aí ele viu as runas e ele quer ver o negócio das runas com os negócios dos jogadores lá, dos players e tal. E ele vai atrás dos anões. Então esse negócio também vai ficar fechado. Então é isso, a gente vai ter... Se é daqui a 2 episódios... Esse foi o 5... Esse foi o 6? Esse foi o 6, né? Então 7 e 8. Então 9, 10, 11, 12. Se fechar no próximo negócio dos anões... A gente teria pelo menos 5 pra uma trama que fechasse essa temporada. Mas essa vai ser uma temporada... A não ser que ele resgate coisas... E eu não sei se vai... Ó, senhor Kenji Gami e Vassalo, essas intuições, ou o que você tá, Kenji, aí falando,
da trama que vai amarrar essa temporada. Ela vai amarrar a temporada, vai recuperar aquele maluco, vai recuperar o negócio do Estado vassalo, recuperar o negócio da teocracia, porque eu achei que a teocracia Sláine ia ser muito importante essa temporada. E ela foi meio que de cantinho ali, né? Eu tô achando que o último episódio, um dos amigos desaparecidos dele vai aparecer como vilão. Seria alguma coisa, sabe? Tá fechado que vai ter 12, é chute meu. E eu acho que vai ser 13 pra começo de conversa. O cara que aparece no final da abertura, que tem uma armadurona, é esse maluco? Adorei o Kitsune chamando a ajuda dos universitários de Overlord. Não, eu não estou me importando com o spoiler de Overlord, certo? Porque não é o bagulho que, nossa, como eu me importo, como eu tô investido. Eu tô interessado em Overlord. O Nobre tem um papel muito relevante. Ele começa uma guerra. Ok, porque esse é o bagulho do Overlord, sabe? O Overlord, ele solta um bagulho aqui, aí você tem que lembrar disso. Por exemplo, eu não tô com imagem aqui, mas vocês vão saber do que eu tô falando. É complicado lembrar coisa do Overlord pra mim, pra minha cabeça. Minha cabeça não tem nem memória nem cabelo. E aí é complicado, sabe? Porque no final desse episódio ele fala sobre o dragão de gelo. É o Frost Dragon, né? Frosto Dragon. E aí ele lembra de uma pessoa que tava lá quando ele tava de Paladino Momon lá. Paladino não é um paladino, né? Mas é um aventureiro. Guerreiro Momon. E que essa pessoa, era uma menina? Nem sei mais. Tava falando naquela montanha tem vários dragões de gelo e tal. E aí eu fui procurar essas imagens. E a melhor maneira de achar essas imagens aqui que eu coloco pra vocês do Overlord é no Twitter. Porque os caras vão postando. Os caras vão postando imagens em tempo real, né? E uma das coisas que mais postaram aqui com reações a esse episódio foi imagens desse personagem. Cadê? Aqui, ó. Eu vi várias dessas imagens desse personagem aqui quando eu fui passando. Sabe? Vai um pouquinho mais pra baixo e vai ter mais uma. De novo, mais uma reação de japonês falando desse personagem. Cadê? Mais uma vez, japonês reagindo a esse personagem. Ó, mais uma vez reagindo a esse momento do Momon aqui. Mais uma vez. Veja bem. Que é isso? Eu não faço ideia de quem é esse personagem mais. Os japoneses manjam. Então, por quê? É a irmã da esposa do Sebas. Quem é Sebas? É o mordomo? Tem uma esposa do Sebas? Ela morreu na primeira temporada. Eu não faço ideia. Eu pensei que fosse uma personagem que tinha morrido. E tava todo mundo, ai, nossa, lembra dela, meu Deus. Eu não faço ideia de quem é essa menina. Dúvida de que nem eu assisti faz tempo. O cara nunca tentou sair do jogo ou ele já aceitou que ele... Eu acho que ele tentou no comecinho e ele percebeu que ele não tava, tipo... Ele tava num outro mundo. Ele não tá no jogo. É um mundo parecido com aquele jogo, mas é um outro mundo. Tanto é que tem coisas que são diferentes. Ele fica batendo as diferenças. Recentemente ele viu essas runas e ele falou, peraí, isso aqui é runa do jogo. Não tinha runa aqui nesse mundo. Mas se tem coisa do jogo aqui, então tem jogador. Recebas. É o mordomo, tá, ok. Mó triste a história dela. Virou aventureira pra encontrar a irmã, mas morreu antes disso. Desde quando o mordomo tem família? Exato. Ele tá querendo encontrar os... Isso aí deve estar falando do Momonga, né? Eu não faço ideia de quem é essa personagem. Não lembrava que o Sebas tinha família, que tinha esposa, que tinha uma irmã da esposa. Eu só sei que eu vi essas reações. Eu vi aquilo e falei, tá, uma referência de uma coisa que eu não lembro. Segue a vida. Mas aí eu fui ver no Twitter e falei, porra, tem alguma coisa aí, né? A Clementine matou ela junto com os outros aventureiros. Daí, na segunda, o Sebas resgatou a garota e o Ainz reconheceu o sobrenome dela. Quem é Clementine?
Desculpa, gente, esse é o meu bagulho com Overlord. Então vocês têm que entender que é assim que eu assisto Overlord, sempre em dúvida, sabe? Mas eu também assisto Overlord sempre no tipo, tá, vamos deixar a história acontecer, porque essas coisas que estão acontecendo agora foram deixadas de lado e talvez isso seja resgatado. Eu tenho que ter paciência. A história vai andando lentamente e ele vai resgatar coisas que talvez eu não lembre. Então eu tenho que. Eu não posso pressupor que. Ah, tiraram do cu isso aqui. A maior parte das vezes que eu acho que tiraram do cu é eu que não tenho mais na minha cabeça. Eu também não lembrava, mas vi um vídeo de resumos das outras temporadas. Ah, tá, legal. Depois. Passa esse vídeo aí depois. O Ainz não era o mais fraco dos amigos dele? Na minha cabeça, todos eram do mesmo nível. Tem que comentar com a page do Overlord no mal aberta. É bem isso mesmo, né? Mas é aquilo, tipo, a maior parte das minhas críticas ao Overlord são mais uma questão de como o anime é conduzido. É tipo, a direção fraca, o fato de que a maior parte dos episódios é gente sentada conversando, é o fato de que, por exemplo, você tem vários desses momentos que, por mais que você confie em Overlord, do tipo, essas coisas serão resgatadas, a gente vai rever esses momentos depois, como vocês falaram do próprio Nobre e Babaca lá, que ele vai ser essencial depois. Tem vários momentos em que você tá olhando falando, por que qual a importância, enquanto tem lá a teocracia Slane conspirando e o estado vassalo do império de não sei o quê, e as conspirações dos nobres que envolvem a Albedo, e seja lá o que for que o Demiurgo tá fazendo. Pra que eu tô vendo o Ainz falando com os anões? Você tem que acreditar que isso vai ser usado pra alguma coisa. Overlord fica muito mais interessante quando as coisas se amarram e você fala, caralho, aquele bagulho lá! Então você tem que confiar que isso tá acontecendo. Só que tem vários momentos que você fica tipo, então tá, né? Então vamos esperar. Esse foi mais um episódio que não foi tão interessante assim. Não é uma coisa da hora de assistir. É uma coisa da hora de você relembrar e fazer um vídeo resumo depois. É aquilo que eu sempre falo do Overlord. Então não tô fazendo uma super crítica a Overlord como obra. Eu tô fazendo mais crítica à produção desse anime. Sabe? No geral, a resumo das 3 temporadas, eu vou vou dizer pra você que eu já fiquei com preguiça sem som disso aqui, hein? Mas tudo bem. Spin-off da Albedo pelo Please Madhouse. Tive que pesquisar aqui que era Clementine, mas aí lembrei que ela participa da cena mais foda do anime até onde eu assisti. Deixa eu pesquisar quem é Clementine, né? Vamos lá. Clementine Overlord. Eu lembro da cara dela. Foi morta pelo Ainz como vingança por matar as espadas das trevas. Faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia do que qualquer coisa que esteja sendo dita aqui. Mas eu lembro que ela existe. Eu lembro da Clementine, lembro da existência dessa personagem. Da cara dela, pelo menos. Eu lembrei dela pela cara e por essa armadura absolutamente insultante. O Ainz esmagou ela com um abraço. Bom, nem lembrava disso. A mina morre abraçada. Psicopata assassino. É metade do elenco de Overlord, né? Bom, esse é o meu review desse episódio de Overlord, ok? É isso. Pronto. Esse é um arco fechado que tem muito a ver com o negócio dos companheiros dele, né? E eu não consigo ligar pros amigos de guilda dele. Então tem isso também. Então ficamos por aqui com Overlord. Deixa eu tomar uma água.
tá. Ok. Espadas das Trevas era o grupo da garota que apareceu na lembrança desse episódio. A garota morre? Morta por essa Clementine, é isso? Ela tenta furar o Aizen com 2 espadas, aí ele abraça ela e mata. Ah, tá. Tanto faz. Depois eu vejo o resumo. Ok. Então... vamos para o provável, talvez, mas um dos melhores animes dessa temporada. Que é Isekai Oji-san, o tio de outro mundo. Outro bagulho que, numa frente diferente, né, de uma maneira completamente diferente, assim como eu fico impressionado com o Lycoris Recoil, que não caiu de qualidade de produção até agora, eu tô impressionado com o tio do outro mundo, que não teve nenhum episódio chato até agora. Tipo, todo episódio é, no mínimo, muito engraçado, sabe? Quem diria que seria tão bom até agora? Eu achei que ele ia ser menos bom. Eu achei que, tipo, eu não esperava gostar tanto desse anime. Sabe? Esse anime é bom, me pareceu bem ruim quando eu vi sobre. Não, cara, eu não esperava que fosse tão bom. Se você curtiu o conceito central e você curte esse tipo de humor, né, que é um humor mais... É um nonsense seco. Sabe? Ele não é um humor histérico, não é um humor de gag, não é um humor tão físico assim. Ele é um humor seco de coisas nonsense. Eu acho muito da hora. Preciso começar a ver pela sinopse, achei whatever. Cara, é muito da hora. É muito da hora. Puta que pariu. Eu não esperava que fosse tão da hora. É muito, muito bom. Vamos lá. O que aconteceu nesse episódio? Deixa eu dar uma olhada de novo nas imagens aqui. Porque... conforme a história vai passando, você vai sacando a base do personagem, né? Eu acho que isso é uma das melhores coisas do Isekai Oji-san, do tio do outro mundo. Porque a gente vai entendendo melhor o personagem conforme as piadas vão evoluindo. Pronto. Conforme as piadas vão evoluindo, sabe? Então a gente vai conhecendo ele através do humor. Uma das coisas mais importantes sobre o personagem até agora é que ele é um cara... que ele é um bronco, um toscão, né? Ele não tem nenhum traquejo social. Nenhum. Por quê? Porque, além de ele ser um cara simplório, ele também é um cara cético e desconfiado por excelência. Muito provavelmente porque ele passou a vida sofrendo bullying. O tio, no caso, né? Por ser feio. Isso é uma coisa que bate muito na tecla. Eu gosto muito do fato de esse anime ser protagonizado por um cara feio. É interessante. Tem muito pouco personagem feio por aí, sabe? Esse anime tem um humor tipo Gintama? Talvez. Mas eu acho menos histérico que Gintama. Representação dos feios, cara. Tamo aí pra isso, pô. Finalmente representatividade pra gente, cara. Aqui, ó. Não sei se todo o chat aqui é feio, mas vamos se abraçar todo mundo. Vamos assistir o anime da pessoa feia. E ele sofreu por muito tempo. Então ele é um cara... Tipo... tinha como fazer esse anime ser triste pra caralho. Dava pra esse anime ser muito triste. Muito deprê, muito pra baixo. Ele não é deprê, mas podia. Podia muito, será muito fácil. Muito fácil. Porque esse é um homem basicamente julgado pela aparência, né? Ele é um homem toscão, que não se ajuda, mas ele é um cara que automaticamente as pessoas dão distância pra ele. Então não é só... tem tudo isso junto. Mas não é só o fato de ele não saber o que é uma tsundere. Não é só o fato de ele ter assistido Evangelion e ter tido uma interpretação rasa de Evangelion. É o fato de que a menina... eu tava até comentando com a Ana hoje de manhã, lá em casa, porque eu tava assistindo o episódio de hoje, antes do trabalho.
E eu tava falando pra ela que como eu gosto da piada de ele não achar bonitinho o tsundere da menina. E a Ana falou, assim como todo mundo que é normal, né? Porque a gente aceita o tsundere como clichê. Mas o tsundere é um clichê idiota. Porque se uma pessoa é uma menina super bonitinha, ai meu Deus que lindinha, ai que meu Deus que fofa, aí ela faz assim e fica ruborizada, mas ela faz assim e fica ruborizada falando, eu acho que agora eu já me acostumei com a sua cara de ogro, e eu nem sinto mais vontade de vomitar quando eu olho pra você. Oh, vai se fuder, né? Isso é elogio, por acaso? Então isso já é uma... tsundere na realidade é só triste. Não é um bagulho legal. Tipo, ela tá me tratando como um lixo de ser humano. Isso pode querer dizer que ela gosta de mim. Porra, se você tá me tratando que nem um lixo de ser humano, eu só me afasto de você, eu trato de volta, né? Então, como ele não conhece o clichê, ele não está tratando como um clichê que vai ter uma virada. Ele tá tratando como qualquer ser humano normal. Ele tá tratando como todo mundo sempre tratou ele. Ele não tá vendo isso como um clichê de uma história. Ele tá tratando isso como minha vida sempre foi as pessoas me olhando pra mim e dando risada na minha cara porque eu sou feio. Sabe? É muito interessante, é muito interessante. E aí tem a outra camada, né? Que tem a menina, como é que é o nome dela? Fujimiya. Tem a Fujimiya, que aí tem o flashback da Fujimiya, né? Cadê o flashback da Fujimiya? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Cadê o flashback da Fujimiya? Aqui. Que, assim... eu gosto, porque... a menina super bonitinha, o design maravilhoso da menina no... Tipo, ela é essa daqui, né? Só que aí no passado, ela é essa daqui. Muito provavelmente porque ele tá vendo a memória do moleque, né? Do sobrinho dele. Então, pra ele tá vendo uma pessoa horrorosa batendo nele. E a menina bonitinha que com certeza gosta do moleque, quando era criança, era isso aqui. E aí o próprio moleque também não tá, não tá nem considerando a possibilidade de um romance. Porque, não, eu lembro que ela batia em mim quando eu era criança. Era uma relação bosta, assim, não era divertido estar com ela. Então ele não tá, romantizando, porque, ela voltou, sabe? Ele só tem a lembrança, ele conhece o clichê, mas ele tem a lembrança dela batendo nele, então não consegue romantizar essa relação. É bem interessante, cara, é bem interessante. E, obviamente, muito engraçado também, né? Esse flashback da memória da menina é muito bom. É muito engraçado e muito bom. A presença dessa personagem aqui, eu não sei se vai ter um twist, né? Quando eu olhei na abertura, eu pensei, então todas as personagens bonitinhas do outro mundo vão pra esse. Mas nessa cena é o tio disfarçado, né? E eu tinha uma menina que batia em mim e debochava quando era criança e anos depois descobri que ela gostava de mim. Eu só evitava ela e foda-se. Exatamente. Tipo, nossa, você gostava de mim? Então por que você me zoava? Por que você me traumatizou? Sabe? Porque criança não sabe lidar com essas coisas. E a menina também provavelmente não sabia lidar. Então ela era uma troncha, socialmente falando. E aí ela fez um bagulho troncho e deixou você troncho, sabe? É ruim. Esse anime se passa no mundo de Sekai e no mundo real. O conceito dele é que... Deu problema aqui, não? É o Gil chegando aqui, pensei que tinha dado problema no microfone. Ah, tá. O conceito dele é que o tiozão... Deixa eu pegar uma imagem do tiozão. Ó. Dá até um bom exemplo aqui. Porque
O tiozão de outro mundo, este cara de cabelo longo e óculos, ele passou muitos anos em coma, enquanto ele tava em coma, ele tava em outro mundo. Ele voltou. E ele é um bostão, ele, em vez de viver uma grande aventura e ser um grande herói, ele só passou 15, 17 anos sofrendo e achando tudo uma bosta. E ele fica contando as aventuras dele. Olha ele aqui como herói com a menina do lado. Olha um Prime! Ei, muito obrigado, Espinha Maravilha. Então é ele contando. Por exemplo, essa história desse momento é só genial. Porque essa é a menina, contando aí para o Matheus Arnaud. Essa menina elfa é a menina Tsundere. Quando ele tava lá, ela dava os sinais de que se você soubesse, se você conhece o Tsundere, você sabe que ela gosta dele, mas no ponto de vista dele, ele olhava e falava, nossa, então essa menina tá só me tratando mal. Toda chance que ela tem, ela fala que eu tenho uma cara horrorosa que parece um ogro. Foda-se ela, né? E aí eles estão nessa cidade, essa cidade tem uma barreira. E ela fica falando da barreira, porque tem monstros do lado de fora, então eles têm uma... É uma referência a Shingeki no Kyojin. Uma referência muito clara. Cadê? Será que tem uma... O cara pegou a imagem aqui da muralha? Ele não pegou a imagem da muralha. Mas eu queria a imagem da referência. Mas isso aqui é, tipo... É toda uma referência ao Shingeki no Kyojin. E ele quebrou a barreira, que na verdade é só um campo de força, né? Eles aparecem na muralha, eles estão aqui olhando, certo? Então ele quebrou a barreira e... Só pra ver se, tipo, ele fez a magia e quebrou. Tipo, eu queria ver se eu conseguia quebrar. E aí começou todo mundo em pânico. Ai, caralho, meu Deus, não! Vamos todo mundo morrer! O dragão de nuvem! Aquele é um dragão feito de nuvem. 1000 gigantes e monstros, não sei o quê. E aí ela faz todo um discurso. Tipo, eu acho que a gente consegue sim. Um discurso meio bonitinho, do tipo, eu te vejo do outro lado e vamos fazer isso juntos e tal. E aí ela faz uma magia muito foda, que é esses... Primeiro ela pega uma espada que a guarda abre e aí faz um campo de energia em volta da espada pra virar uma espada grossona de energia. Ela faz vários portais e dispara pelos portais. Caralho, que cena foda! Porque esse anime tem isso. Ele quase o tempo todo parece que é feito em flash, mas aí de vez em quando ele investe numa ceninha pra ficar muito foda. E aí tá! E ela bate na barreira porque ele fez o simples, né? Essas quebras de expectativa. Porque se ele cometeu o erro, e talvez o próximo passo de uma história de RPG padrão, e é isso que é chave dessa história. Ele é um otaku. Só que ele é um otaku de videogame de luta. Plataforma, luta, essas coisas. Coisa da SEGA. Apesar da SEGA ter vários bons RPGs. Mas ele não era o cara do RPG. Ele fala no episódio 2, se eu não me engano, que, eu jogo RPG, mas aí eu paro de jogar e eu volto e não sei o que tá acontecendo, então eu nunca joguei RPG direito. Então ele não conhece como acontece um RPG. Então, esse era o momento de ter uma batalha épica, onde eles iam sair, tipo, sangrando, mas iam ter um sentimento renovado de camaradagem. Tipo, nossa, ele é o grande momento catártico em que eles fazem laços em meio à batalha e ele compensa o erro dele e consegue salvar a cidade. Mas não, ele faz o simples, ele quebrou a barreira, ele vai lá e faz uma magia, vai pedir pros espíritos e eles refizeram a barreira. E ela vai lá e bate a cara na barreira. Assim, às vezes a gente vê a piada acontecendo. Essa era uma piada que eu não vi acontecendo. Sabe? Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa mais One Punch Man, de matar todos os inimigos muito rapidamente. Mas ele fez ainda pior, que é só tipo, eu refiz a barreira. Sabe? Essa cena é simplesmente sensacional. Muito, muito, muito boa. E é mais um episódio muito engraçado. Assim, até agora tá mantendo um nível muito alto. Muito alto. Até agora é um dos melhores do ano pra mim, assim. A gente eliminando o Lúcifer e o Martelo, que tá numa categoria acima. Eu preciso lembrar tudo que eu vi esse ano. Mas é isso aqui, é o Dance Dance Dancer, e aí tem que ver os do fim do ano, né? Que vai ter o Mob, que vai ser ótimo, vai ter o Chainsaw Man, que vai ser ótimo.
Então, muito provável que eu acabe colocando esse anime na categoria dos melhores do ano. Top 5, assim. Ele tá entre os melhores que eu vi esse ano até agora. É muito da hora como ele... Uma das melhores coisas desse anime também, uma das melhores piadas desse anime, coisa que vocês vão me ouvir pelas próximas semanas, é que ele não vê toda a graça que alguém veria no Isekai. Então, quando alguém tá no Isekai, tipo... Pega o ReZero. ReZero brinca um pouco com isso. Que é tipo, eu tô num outro mundo, então eu sou o personagem principal. Yay! Só que o cara tem tão pouca autoestima, ele já se vê como um bosta, que ele chega nesse outro mundo, e ele também não tem toda essa coisa com o RPG, e ele chega no outro mundo, e aquilo não é a melhor coisa da vida dele. Ele passou 15 anos num mundo mágico e virou um mago poderosíssimo. Mas o bagulho dele é ver o que aconteceu com os consoles da SEGA quando ele voltou. Então, é muito da hora. Tipo, essa é uma das quebras de expectativa essenciais nesse anime. O Isekai não é importante. Não é a parte que importa da vida dele. E por isso que ela tá em flashback. Sabe? Por isso que a história não é a história dele no outro mundo. É a história de como ele voltou do outro mundo e de vez em quando ele lembra de contar um negócio aí. Sabe? Isso é que é o essencial. Sabe? Eu acho isso muito inteligente. Muito inteligente. Tomara que, sei lá, eles não façam um spin-off dos tempos em que ele tava nesse mundo pra contar a história cronologicamente e tal. É muito mais interessante a gente ver fora de cronologia, com ele lembrando, tipo, não teve aquela vez que a gente lutou juntos e ela declarou o amor por mim, mas eu fui embora. Porque ela fala que, tipo, eu salvei você e agora você deve um favor pra mim. Vamos comer outro dia, vamos jantar. Ela claramente convidando ele pra jantar depois, criando um laço com ele. Ele conta, eu fui embora no dia seguinte. Se você deixar, os aproveitadores ficam se aproveitando de você pra sempre. Porque ele achou que o que ela ia fazer era tipo bullying de escola. Tipo, ela vai me obrigar a pagar o almoço pra ela e eu vou ter que ficar pagando almoço pra ela todo dia. Eu fui embora, foda-se. Muito bom, cara. É muito bom essa cena. Essa cena é maravilhosa. É mesmo, Léo. O que você acha de Bleach? Eu tô aqui comendo o meu bolinho e vocês vêm falar de Bleach. Mas enfim, inteligentíssimo. Inteligentíssimo esse anime. Gosto demais dele até agora. E tomara que o Caio Castro concorda com ele. Caio Castro no mundo do Isekai. Eu não vou dar nada pra essas minas, não. Não vou emprestar um item, uma poção sequer. Se fuder. Ai, ai. E é isso, mais um episódio muito bom. Eu sei que vai sair o episódio 4, né, na semana que vem. Então eu acho que a Netflix não vai... Quer dizer, eles devem passar o episódio 4 e 5 em sequência e depois deve fazer uma pausa. Porque vai ter uma pausa de 2 semanas lá no Japão, por causa de Covid, né? E... vamos ver. Semana que vem ainda tem... Semana que vem não, essa semana, amanhã, sai um episódio 4. Vamos ver quando que eles vão fazer a pausa. Tomara que não fizessem a pausa, né? Gostaria que não fizessem a pausa. E é isso, senhores. Muito obrigado pela live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Chegou no pico no fim. E ficamos por aqui, certo? Cliparam aqui o bagulho. Kitsune, o senhor vai comentar. Não estou vendo live nos contatos. Para quem você quer ligar? Caralho, Siri, cala a boca. Eu não sei como responder a isso. Ei, Siri, muito obrigado. Pode desligar. Liga pro cubo. O que eu ia falar? Se eu vou comentar Bleach a partir de outubro, vocês vão pedir, eu não vou ter escolha, né? Então vamos, né? Vamos lá. Siri é tsundere. Senhores,
Muito obrigado pela presença de vocês. Ficamos por aqui. Hoje tem live ainda de Tokusatsu com o Anderson, hein? Com o Haterman. E ficamos por aqui, senhores. Abraço! Falou!